esse invólucro semimaterial do espírito, pode tomar uma forma determinada, né, e ele pode se tornar perceptível? Sim, ele toma a forma e o gosto do espírito. E é assim que ele aparece algumas vezes pra gente, tanto em sonho como acordado em estado de vigília. E consegue tornar uma forma visível e até palpável. No caso de uma encarnação, o espírito não tem uma forma definida, mas ele vai conservar a forma que o espírito acabar dando para ele. Só que ele vai ser inspirado na forma que os instrutores da humanidade esquematizam para aquela encarnação. E isso acaba refletindo no corpo físico. Como o perispírito toma as dimensões que são traçadas pelo espírito, o corpo físico acaba obedecendo às mesmas regras. Só que mesmo assim, até certo ponto, o corpo de carne acaba sendo herdado muitos traços dos seus ancestrais. A lei de hereditariedade é um fato que a nossa ciência já reconhece. E essa hereditariedade, em muitos casos, se interpenetram por vibrações afins, onde os males psicológicos acabam sendo transferíveis também. E em muitos casos acabam passando para o mundo biológico. Há muito tempo a gente escuta falar muito sobre a lei da atração, né, que a gente traz para a gente o que a gente cria mentalmente. A gente pode dizer então que de certa forma, né, que essa lei de atração ela realmente funciona? Tudo que a gente cria mentalmente cria forma e passa a viver no nosso campo. A ciência atual fala muito sobre hereditariedade, mas acaba só examinando leis que atuam somente no campo físico. Só que ela vai ainda mais longe, porque ela acaba sendo absorvida muito mais pelas emoções semelhantes dos próprios criadores. O corpo perispiritual acaba sendo de uma natureza extraordinária quando a gente fala sobre sensibilidade. O sistema nervoso do complexo humano acaba recebendo do perispírito cargas e mais cargas de energia, de acordo com os sentimentos. Então, ele consegue equilibrar ou trazer desarmonia para o corpo, dependendo da educação da alma. O perispírito vai ter a forma relativa com o ambiente onde ele foi criado. E quando o homem ou o espírito desencarnado conhece essa verdade, ele começa a educar a sua mente. Porque as ideias nascem do pensamento e ele que vai determinar as qualidades do espírito e o plano em que o espírito vive na escala dos seres. Os impulsos inferiores acabam desqualificando os sentimentos, enervando as energias e transformando em magnetismo inferior, fazendo pesar a nossa carga vibratória e diminuindo a sensibilidade do corpo astral, que serve para o espírito como um carro de condução. Então, resumindo, o perispírito é semimaterial, porque ele precisa de uma sintonia entre o espírito e o corpo físico, e é ele quem vai fazer a junção entre os dois corpos. E com a nossa reforma interior, ele vai se purificando e vai se tornando invisíveis aos olhos espirituais, como pode também, em muitos casos, ser tão material que o espírito livre pode ser confundido com o ser encarnado.